presença no Senhor, né? Estamos aqui na casa de Deus, é bom, é prazeroso. A gente está com essa missão hoje, né, de trazer aí a mensagem do Senhor em segurança, dar um certo nervosismo, para trabalhar com aluno é uma coisa, né? Você pode botar uma sala com 50 alunos que eu vou bem. Agora, microfone. Mas vamos orar então, vamos entregar esse momento agora de adoração, de reflexão sobre a mensagem que o Senhor preparou para a gente. A mensagem, como o Carlinhos sempre fala para a gente, é uma espada de dois gumes, passa para mim, passa para vocês também. Antes de falar com a igreja, Deus falou comigo sobre esse tema de hoje e espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, para agradecer a Ti por bênçãos incontáveis, pela semana que o Senhor nos deste, por mais uma que se começa hoje, ó Pai, muito obrigado. Obrigado por livramentos, obrigado pelas bênçãos, ó Deus. Estamos aqui para Te adorar, para Te agradecer por tudo, para aprender um pouco mais sobre Ti, sobre os Teus ensinamentos e testemunhar, ó Pai, o que o Senhor já fez e o que ainda há de fazer, ó Pai, em nossas vidas. Senhor, eu Te entrego esse momento de louvor, de adoração, que assim a gente possa, ó Pai, entregar a Ti o melhor que a gente pôde preparar. Eu Te agradeço por todos que estão aqui, acompanhe aqueles que estão a caminho, aqueles que têm desejo de estar aqui, provavelmente não puderam, pelo encontro de casais que está acontecendo e por muitos que estão lá trabalhando também para a Tua honra e Tua glória. Assim eu Te agradeço, Te entrego este momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Soy todo el ser, tu és digno do louvor. Eu cantarei, o grande é o meu Deus, é o meu Deus, o grande é o meu Deus, cantarei, o grande é o meu Deus, e todos são de Deus, o grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus, cantarei o grande é o meu Deus, e todos são de Deus. O grande é o meu Deus. Quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que ele encontra paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descansa em minha alma, me acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, e peço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só peço esse mundo, se for pela presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Me ter na superfície sem poder respirar, o mesmo que morrer, o não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, e peço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só peço esse mundo, se for pela presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração.
presença acalma o meu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aí adorarei ao Deus poderoso. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito, me desce o fogo, vem comigo e mostre, me enche de novo. Espírito, Espírito, me desce o fogo, vem comigo e mostre, me enche de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito, me desce o fogo, vem comigo e mostre, me enche de novo. Espírito, Espírito, me desce o fogo, vem comigo e mostre, me enche de novo. Espírito, Espírito, me desce o fogo,
Espírito de Deus, vem sobre mim, Senhor, vem como em igreja, boa noite mais uma vez. Quando a gente chegando aí, Marta, seja bem-vinda, Samanta, Mariana, Lorena, né? Paulinho. Paulinho vai passar entregando uma folha. Todo mundo está com uma folhinha de papel aí? Ó, sim. Vocês receberam uma folha íntegra, inteira, em branco. Cada um está com a sua folhinha na mão? Cada um com uma folha na mão. Nós vamos fazer uma dinâmica que não vai ficar muito tempo, não, prometo. Isso é coisa de professor de agenda. A gente constrói uma ideia e essa ideia tem que fluir com alguma coisa que possa ser palpável, né? Muitas das vezes funciona melhor a aplicação. Eu faço isso nas aulas de geografia. Imagine fazer o aluno tirar da ideia que a Terra não é plana, né? Então, assim, a gente tem que criar um planeta, e o planeta acontece a partir de uma bexiga de aniversário. Uma bola de aniversário, a gente recorta o mapa, cola na bola, prende um canudinho embaixo, coloca um copinho com argila, pronto, a gente já tem um planisfério ali, um globo terrestre ali. E com vocês aqui a gente vai fazer algo diferente nessa mensagem, né? O pastor não tem esse hábito de fazer dinâmica, mas eu acho que vai ser necessário a gente fazer aqui para a gente poder levar para casa o que vai acontecer com esse papel, porque dentro da mensagem vocês vão entender o porquê. Eu vou. Eu vou fazer aqui uma dinâmica. Vocês vão repetir o que eu estiver fazendo aqui com esse papel. Desse papel vai sair uma obra. Vocês vão dobrá-lo no meio, certinho. Se todo mundo consegue acompanhar. Dobrou, passa a mão. Todo mundo? Vamos fazer tudo isso. Vou esperar todo mundo fazer para a gente poder dar certo fazer um negócio junto. Nós vamos dobrar agora no meio como se fosse uma cartinha, assim, ó. Vou dobrar um pouco aqui. Junta as pontas embaixo, faz ele ficar bem bicudo em cima. Assim, ó. Como se fosse uma carta bem bicuda. Paulinho, chegou mais gente lá, leva 3 folhas. Logo vocês vão matar a charada aqui que vai sair daqui. Todo mundo acompanhou? Os meninos que chegaram aí agora, a dinâmica tem que executar junto com todo mundo, é toda a igreja participando. Dobra a folha do meio, dobra 2 pontinhos para baixo e faz um bico como se fosse uma cartinha. Acho que vai sair um avião daqui. Pega a base dessa cartinha aqui agora. Olha pra cá, hein? Ó, eu estou dobrando uma orelha para frente, aqui embaixo, e a outra vai para trás. Ó, uma para frente e outra para trás. Não tá com o biquinho assim? Dobra uma orelha para cá e a outra para trás.
Aqui vai ficar o oco, ó, como se fosse um chapéuzinho. Isso. Acompanhando todo mundo? Sim. Sim. Conseguindo aí todo mundo? Ninguém fica para trás, hein? Todo mundo segurando um do outro, ninguém fica para trás. Essas duas orelhinhas aqui agora, essa ponta, nós vamos dobrar para dentro, assim, ó. Dobrei essa para cá e essa para cá fechando. Desse lado, ó, uma dobrei para cá, a outra eu dobrei para cá fechando. Fechei. Ó, ficou um triângulo. Parece um chapéuzinho de soldado. Quem é professora de escolinha sabe, ó. Chapeuzinho de soldado, quem já fez aí no 5 de agosto, muito trabalho na escola, ó. Dobra a orelhinha pra dentro, tá faltando. Ajuda aí, Nilma. Tá faltando dobrar o dele. Nilma também tá faltando dobrar. Fez o chapeuzinho, gente? Todo mundo? Ó, o chapeuzinho tá feito. Chapeuzinho tá feito? Sim? Amém? Maria tem uma ali, alguém ajuda ele, Lorena. Vamos embora aqui só fora. Dá uma orelhinha pra dentro. Ó, agora vocês vão dobrar essa orelhinha e vão fazer assim, ó. Dobrar o chapeuzinho no meio e vai fazer um balão. O chapeuzinho estava assim. Dobra o chapeuzinho assim, vai ficar um balão. Quem tiver com dificuldade, pega ajuda do lado. E esquecer de chegar nesse balão aqui. Alguém chega uma coisa lá. Feito o balão todo. Atenção, quinta série. Todo mundo acompanhando? Atenção, quinta série. Todo mundo fez o balãozinho todo mundo? Vai perder o recreio quem não fizer direitinho, hein? Nasceu o balãozinho? Vocês vão dobrar agora assim, ó. Olha comigo aqui, ó. Desse balãozinho ele tá louco, tá? Ó. Fez assim, dobra uma orelha pra cima e dobra outra orelha pra cima. Ficou um balãozinho, agora um triângulo, ó. Voltou a ser um triângulo. Voltou a ser um triângulo. Dobra a orelha pra lá, outra orelha pra cá. Estou desdobrando um pouco para vocês olharem, ó. Era um balão, dobrei uma parte para cima, outra parte para cima. Voltou a ser um triângulo. Todo mundo acompanhando? Sim, amém? Faz ele ficar oco agora, aqui no meio dele, ó. Como se fosse um chapeuzinho menor agora. Fez o chapeuzinho? Todo mundo acompanhando com o chapeuzinho? Essas duas pontas aqui, ó, vocês vão puxar agora, ó, devagarzinho. Ó, o balãozinho, último chapeuzinho, vocês vão puxar a pontinha dele, ó, vai nascer um negócio aqui. O que nasceu com vocês aí? Agora puxa as pontinhas, orelhinhas. Dobra ele. Aí, ó, olha pra ele. Quem que nasceu aí na mão de vocês? Deu certo ou não deu? Quem tiver com dificuldade, pede pro colega do lado, colega de classe, todo mundo aqui da série. Foi? Essa mão vai passar uma coisa pra ele. Você tem noção? Olha. Olha esse. Esse barquinho vai acompanhar vocês durante a mensagem de hoje. Muita gente não se achava capaz de construir uma embarcação. Nasceu uma embarcação nas mãos de vocês. Porque Deus capacitou para que nascesse esse barquinho aí.
Quem está com dificuldade, a gente vai fazer o parquinho até o final do culto. Cada um vai sair daqui hoje com o parquinho pronto, feito pelas suas próprias mãos, né? Eu queria pedir a atenção de vocês agora para fazer sentido a tudo isso que a gente está construindo, a construir essa ideia, de vocês assistirem um vídeo bem pequenininho sobre a mensagem de hoje. Vou apagar a música rapidinho. Vai ficar um pouquinho escuro. Vai ficar um pouquinho escuro, mas é só um momento, né? Vai ser rápido, porque a gente precisa exemplificar isso daí. Agora vocês imaginem esse barquinho de vocês aí passando por esse momento de tormenta. Isso é gente, isso para quem trabalha embarcado, né, na marinha, ou então esses navios de transporte de container, né? Ou até mesmo cruzeiro, para quem já teve a oportunidade de fazer, já viu alguns vídeos na internet, que as pessoas se agarram naquelas mesas do cruzeiro dançando de um lado e para o outro. Imagina passar por uma situação dessa, onde ondas fazem suspender um desses navios que pesam toneladas, fazer com que eles se pareçam com esse barquinho de papel. É algo assim surpreendente, né? Assustador a gente se imaginar numa situação daquela dali. E por que da gente exemplificar mostrando o vídeo? Porque muitas das vezes a mente da gente se prende a um papel, a uma história narrada na Bíblia, histórias verídicas, mas que às vezes a gente pode pensar que é uma ressaca na Baía de Guanabara, uma ressaca na praia de Piratininga, né, que já é de assustar. Para quem já assistiu Ressacas em Itaipuaçu, na Barra de Maricá, são movimentos que a natureza faz e que assusta. Destrói a orla, arrebenta com o calçadão, com o asfalto, com tudo. E para vocês entenderem o poder que as ondas têm, né? A força do mar. Vou acender aqui, tá? E aí a gente começa o nosso estudo de hoje, né, a mensagem, falando de alguns trechos da Bíblia, e eu me espantei quando a gente recebe essa missão. Fala que é uma missão, né? O pastor, quando vem fazer um convite assim, para Jesus, vamos lá, eu não sou pregador, né? Me considero um professor razoável, mas pregador é difícil, é uma responsabilidade muito forte. Mas eu pedi a Deus um direcionamento, e Deus me deu a palavra em cima de embarcação. E Deus é tão fantástico que, olha só, todo mundo sabe aqui que o Maurício é meu primo, mas eu queria te fazer uma pergunta, você balança a cabeça se sim ou não. Eu te passei qual seria o tema da mensagem? Não. E a segunda e terceiro louvor que ele trouxe para essa noite, para a gente adorar o Senhor, tem tudo a ver com a mensagem que a gente está fazendo aqui hoje. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Gente, não mandei recado para ele não. Coloca outra, por favor, outra letra. E essa música fala, calma o meu coração, né? Eu navegarei. Gente, navega de bicicleta? A gente navega de parapente, asa delta? Um barquinho.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do amor. Deus preparou o louvor, Deus preparou essa mensagem e eu te quero, Senhor, que Deus me use aqui para poder falar para vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, acalma o meu coração e faça de mim, ó Pai, no canal para transmitir essa mensagem que o Senhor me deste na minha residência, ó Pai. Que o Senhor possa fazer dessa noite uma noite de adoração a Ti e de aprendizado também sobre a Tua Palavra, sobre os momentos, ó Pai, em que precisamos, ó Pai, ter totalmente confiança em Ti e também nos momentos de bonança, ó Pai, saber Te agradecer pelas bênçãos. Assim eu te entrego esse momento de adoração através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, imagine numa época que você já tem, né, a ideia de embarcação, esse meio de transporte, e quando eu fui buscar isso na Bíblia, pesquisando na internet também, porque hoje em dia é uma boa ferramenta, quando sendo bem utilizada, eu descobri que tem 44 passagens na Bíblia falando sobre embarcação. Seja Jesus dentro dela, seja no transporte de fugitivo, né, que vai chegar lá, seja como orientação, seja como uma embarcação servindo de palanque, servindo de um momento do Senhor Jesus estar ali para falar conosco, né, sobre essas questões de aprendizado. E eu trouxe o tema para a gente como assim: Jesus sempre presente. Jesus sempre está presente. Deus sempre está presente. Até naqueles momentos que você possa imaginar assim: não, hoje realmente eu fui abandonado pelo Pai. Deus não pode estar presente comigo porque o negócio hoje está pegando, está sério, está feio o negócio aqui. Seja qualquer tipo de provação, mas Ele está presente. Seja nos momentos de calmaria, sabe, aquele momento de lazer, aquele acordar tranquilo, sem compromisso, sem hora marcada, o despertador desligado, você ser acordado e expulso da cama porque chegou o momento de levantar. Aí Deus se faz presente. E a gente pode imaginar assim, esse exemplo, né, da construção de um barquinho, veio da ideia da gente pensar como eram construídas as embarcações de antigamente. Não tinha gerdau. Vocês podem pensar como eram feitos esses barcos com tábuas de madeira, com plantas, né, com partes, né, de material encontrado na natureza, mas que não existia parafuso, máquina de solda, o próprio metal, as chapas de metal, eram embarcações rústicas de madeira e não existia parafuso, eram pregos forjados no fogo, porque o parafuso precisa de um maquinário para fazer a rosca dele, não existia isso na época. E vocês já imaginaram nesse vídeo, para quem possa pensar assim: poxa, será que esse momento de onda é uma coisa do século XXI? Gente, desde quando Deus fez o mundo, já existia ressaca, já existia uma tormenta, já existia uma tempestade. São efeitos da natureza que Deus criou e que Deus proporcionou. Agora, imagine durante esses momentos que a gente vai agora passear pela Bíblia, as embarcações afetadas com betume, que é uma espécie de liga, né, um grude que é exposto depois. Eu não pesquisei como se extrai o betume da natureza, mas que depois que seca, ele, de uma certa forma, ele serve para calafetar, para vedar as juntas das madeiras, porque é tábua encostada com tábua. E você imagina um barquinho ser suspenso numa onda daquela ali, cai de novo no mar, suspende de novo e joga de novo no mar. Imagina a missão que Noé teve para construir uma arca. E para que tudo aquilo que aconteceu, a gente vai, né, dar uma pesquisada nisso aqui agora. Podem ficar tranquilos que não vai ser os 44 versículos, nem ser 10 horas da noite. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de 11 a 16.
6, do 11 ao 16. Toda a igreja já encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer junto com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a capa fetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de 300 côvados, de aproximadamente 150 metros, será o comprimento, de 150 metros, de 50 de largura, que dá em mais ou menos 25 metros de largura, e de 30 de altura, dá aproximadamente 15 metros. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Até aí. Gente, imagina uma época que não existia escola de engenharia, não existia FAETEC, não tinha UF, e Deus pega Noé e manda ele construir algo que jamais havia sido feito. A capacitação de Noé aqui foi incrível. Construir uma embarcação desse tamanho, com 150 metros de comprimento, com 25 de largura e 15 de altura. Para a gente ter ideia do que é 15 metros de altura, cada pé direito de uma casa geralmente são 3 metros. Então você pegaria 15 metros, são quase 6 andares de um prédio. A altura da arca que Noé teve que construir. E não foi simplesmente construir pela arca. A preocupação do Senhor tem que calafetar ela com tudo que é para não entrar água. Ele selou ela todinha, Não tinha impermeabilizante, como a gente tem aí vendido, nas lojas. Tem um famoso aí, para fugir não é fábrica do Paulo Castro. Não tinha impermeabilizante. Noé teve que impermeabilizar essa arca por dentro e por fora, fazer as divisões, e a tarefa dali continuava. Foi fácil para Noé construir? Não. Mais difícil ainda, vocês possam imaginar o que ele passou com todos esses animais lá dentro e com a direção dessa arca. Porque olha só, não entram aqui os detalhes sobre a navegabilidade dela. Não tinha motor e não existia braço suficiente para animar uma arca desse porte. Deus estava no controle. Deus era o comandante daquela situação. Deus não falou assim, faz com as divisórias, faz com tanto de tamanho de largura, de altura, de comprimento, e separa lá no topo uma cabine para o comandante. Não tinha. Não precisava ter uma pessoa sabendo para que lado comandar aquela embarcação tão grande. Deus estava no controle, Deus estava no comando daquela situação ali. E às vezes a gente passa por situações na vida da gente com dificuldades, vamos dizer assim, situações que possam se tornar tão complexas ou mais do que a construção dessa arca de Noé. Com turbulências tão intensas quanto essas que a gente viu aqui nesse vídeo de introdução. E pela Bíblia fora vai trazendo aí uma série de exemplos. Vamos passear mais um pouquinho. A gente pegou do Velho Testamento e já para o Novo, tá? A gente vai caminhando no Velho ainda. Vamos abrir em Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Vai falar de outra situação semelhante e Deus colocando ali o seu poder sobre essa condição da gente estar olhando aqui quanto Deus nos capacita,
O texto, né, Êxodo capítulo 2, fala sobre o nascimento e educação de Moisés. No versículo 3, eu vou direto nele, senão se torna muito longo, né? A ideia aqui é trazer essa ideia de embarcação, de transporte, de um feito nada convencional, né? Estava assim, ó, não podendo, porém, escondê-lo, né? Mas ele já tinha nascido por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou um betume, mais uma vez o betume aí na história, betume e biche, e pondo nele o menino, largou no carriçal dele do rio. Colocaram Moisés dentro de um cesto calafetado com betume. Funcionou como uma pequena embarcação. O tamanho desse cesto, o porte desse cesto para suportar o peso de uma criança, não foi uma cestinha estilo café da manhã. Eu imagino que já foi um cesto maiorzinho, né? Para que se aquele menino se balançasse, não houvesse nenhum perigo dele tombar no meio do rio. Não todo esforço seria de vão. E Deus ali colocou a direção do teu poder para transportar Moisés e fazer com que ele chegasse aonde precisava, né? Junto aos descendentes de Faraó. E aí tem um outro texto, mais à frente um pouquinho. Vamos lá agora, 2 Samuel. Capítulo 19. Já pegando no Velho Testamento, vai caminhando para frente. Segunda Samuel, capítulo 19. Versículo 17 e 18. Fala de um momento de Sibi encontra-se com Davi. Amém? Todo mundo achou? Amém? 2 Samuel 19, versículo 17 e 18. Está assim: e com ele 1.000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhados de seus 15 filhos, seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rio. E o atravessaram para fazerem passar da casa real e para fazerem que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar pelo Jordão. Passagem por um rio. Aí eu fui pesquisar, como é que é esse Rio Jordão? Será que tinha momentos de cheia, de vazante, de seca? Como é que funciona o Rio Jordão? E está o Rio Jordão, uma extensão de aproximadamente 250 quilômetros, né? Tem algumas fontes falam de 200, 220. A sua largura pode chegar a 30 metros. Perdão. Isso, a sua largura pode chegar a 30 metros e profundidade de 15 a 60 metros. Aqui a gente sabe que a natureza é muito volátil, a gente sabe que isso em alguns momentos esse rio poderia estar uma fase mais cheia. Será que essa travessia foi pacífica, a nado, 30 metros? A nado? Eu fico pensando, e se houver uma embarcação para virar? Essa travessia pode ter sido, não encontrei, pesquisei em outra versão falando sobre a ajuda dessa travessia com algum meio de transporte. Mas será que Deus ele não proporcionou uma jangada, algum facilitador para que essa travessia fosse feita? Porque lembrando que rio não é lagoa, rio tem correnteza, é água corrente. E até um comentário que eu já ouvi algumas vezes até essa semana, falando que a mesma água que você passa pelo rio, jamais você terá contato com aquela água. E de fato, passou. E a gente tem muito respeito por rio, porque o rio é engana. O rio, você olha a superfície, ele está perene, calminho. Entra nele, que tu vai ver que por baixo a correnteza é forte. Tem até um acontecido aí, uns anos atrás, de um ator de novela que foi se banhar com uma outra atriz, no momento de folga da gravação, e o rio tragou ele para baixo. Mas por quê? Achou que estava perene. Pode entrar, olha, não tem ninguém aqui para ficar tietando a gente. E entraram no rio e ele foi tragado. Esses homens encontraram ali ajuda para atravessar esse rio Jordão, que é um rio muito comentado, né, dentro do contexto bíblico.
E a gente, na Bíblia, não fala, né, sobre essa embarcação nesse episódio, mas diante das dimensões do rio, podemos ter ideia de usar algum tipo de transporte. E esse meio de transporte, né, que a gente está aqui trabalhando sobre essa ideia do barquinho, ele é desde o tempo de Noé. Então a gente vê que Deus capacitou o homem para que isso pudesse acontecer. Deus sabia que essas passagens, que esses textos, que esses testemunhos que estão aqui gravados na Bíblia, na tua palavra, seriam utilizados até hoje para aprendizado e crescimento da nossa caminhada na fé comum. Vamos lá no texto de Isaías agora. Em Isaías, capítulo 18. Mais uma vez, falando sobre embarcação. Isaías, capítulo 18, versos 1 e 2. Isaías 18, 22, amém? A palavra do Senhor fala assim: ai da terra onde há o roçar, né? Fala sobre uma profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de papiro, sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele unida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é gente de vida. Deus está aqui falando sobre uma profecia, mas eu não vou me prender a essa profecia. Eu vou falar para vocês sobre o ide e de como chegar lá, em navios de papiro. Papiro é uma planta aquática. E novamente, você vai pegar agora uma matéria-prima bruta, deixá-la secar, montar a estrutura, calafetar para você não naufragar. A gente está falando de uma época que não tinha chapa de aço da Gerdau, não tinha parafuso nem máquina de solda. E Deus capacitando o homem em suas mais diversas tribulações, momentos desafiadores, para você poder levar a palavra do Senhor, para você atravessar o rio, para você chegar a uma terra distante, e Deus mandava e sabia que o homem seria capaz de conseguir chegar. Deus jamais coloca para a gente algo que a gente não possa fazer. Pense nisso. Se você nunca se viu fazendo algo e Deus está falando ao seu ouvido que você vai fazer, você pode ficar tranquilo que Ele vai te capacitar. Quando eu comecei na faculdade, eu tinha o sonho de trabalhar com escola, gosto de trabalhar com adolescentes, com jovens, é um prazer para mim. Não me sinto encabulado, não fico tímido, pelo contrário. Numa sala de aula eu me solto bastante. Mas quando eu estava na faculdade, nunca teve uma aula dentro de uma escola, com o professor da faculdade falando: entra, ó, é assim que você tem que se portar, ó, você tem que corrigir assim, ó, isso está errado, ó, parabéns, você acertou. Nunca. Quando é que a gente aprende a dar aula? Dando aula sozinho. Ah, mas teve um estágio, não serviu para nada, eu só assistia ao professor dar aula. Você fechou a porta, está numa sala de aula com 30, 40 alunos, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu momento. Eu vou até compartilhar com vocês aqui duas situações de dois alunos, né, lá do Sagres, nono ano, sem falar o nome desses meninos, mas um está vivendo uma turbulência dentro de casa. E aí você tem que se aprofundar e você tem que fazer uma imersão na história do aluno para entender o que está acontecendo. O porquê de tanta indisciplina, o porquê de tanto desinteresse, o porquê de aprontar tanto na sala de aula. Um está vivendo a separação dos pais e acaba ficando com os avós, a mãe vai morar em outro estado e o pai fica com ele quando quer, então é um sentimento de rejeição. Então isso
acabou trazendo para ele uma revolta e desconta na escola, a válvula de escape dele. E Deus me deu a sabedoria de tentar buscar a turma, os representantes, né, de trabalhos, de grupo, que queriam excluir esses dois meninos pelo comportamento deles, que nem os colegas estão voltando. E aí você não pode entrar na intimidade, expor, porque aí vai dar problema. Não confie nunca que a aluno vai guardar segredo, tá? Porque você conta aqui e fala ali. E o outro, né, também vindo de uma situação já antiga, que a mãe já casou com o segundo marido, o pai dele dá uma certa assistência, mas esse padrasto bate muito nele, por questões de comportamento. A gente até fala lá brincando que ele desce o bambu do garoto. Ele apanha muito. E isso faz ele ficar com revolta na escola. E isso reflete, é um reflexo na escola. Então ele se torna agressivo, ele se torna desbocado, fala muito palavrão. E eu chamei esses meninos para conversar e pedi a Deus, antes de eu chamá-los, eu estava fazendo a chamada, né, no teatro eletrônico, e eu falei assim: fulano, chega que eu quero falar com você rapidinho. Antes que eles virem, eu estava orando, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu preciso entender o que está acontecendo. E aí você tem a abertura de entender o que se passa na intimidade deles. Eu nunca me achei capacitado para isso, assim, capaz, né, de ser meio que psicólogo. Eu cursei geografia, formado para dar aula, mas jamais para entender sobre a psicologia do ser humano. E eu tenho que ter um pouco de tato para poder lidar com essas situações. E esses meninos, depois que eu conversei com eles se mantiveram calmos e eu falei assim: vocês precisam aceitar ajuda. Conversei individualmente e falei com eles: vocês precisam aceitar ajuda porque vocês já estão incomodando seus próprios colegas, já perdeu a graça. E a partir desse momento vocês vão começar a ser excluídos. E vocês vão chegar num momento que vão se sentir sozinhos, não em casa, mas aqui também. Porque nem os seus amigos estão gostando mais desse tipo de companhia. E Deus capacita a gente. Eu não tive aula disso, né, na faculdade, mas eu tive que aprender a lidar com essas situações. Dando mais uma continuidade aí, agora sobre uma questão de um fujão, eu queria que vocês me ajudassem a chegar lá no texto de Jonas. E mais uma vez, o Senhor usando esse meio de transporte, de embarcação, para falar com a gente. Que não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder. Para quem já pegou as barcas aí, momentos de ressaca na Baía de Guanabara, tem uma ideiazinha do que seja, né? Mas no texto de Jonas fala também para a gente sobre essa situação aí, né? Capítulo 1, Jonas capítulo 1. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor fala assim, versículo 1, primeiro, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio, a embarcação ali, que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se pudesse ser feito, né? Se esconder de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Aí a gente pode imaginar aquela tormenta do vídeo, né? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para que o aliviassem, né, do peso dela. Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado no sono?
levanta-te, invoca aí o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio tal mal. E lançaram sorte, como se fosse uma moedinha, ou para quem é daquele jogo de esconder o palitinho não, né, que fala, uma coisa assim, que lança sorte aí para ver quem a gente vai saber sobre o que está acontecendo. Então, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde você vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que você fez, cara? Porque sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevive essa grande tempestade. Vou parar por aqui, né? Esses homens lançaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. Mas imagina passar por uma tormenta sabendo que a causa daquela tormenta está na responsabilidade de uma pessoa. Eu acho que se eu, do meu lado humano, tá, gente? Me perdoem, e se eu estiver pegando, eu peço também perdão a Deus. O meu lado humano, eu acho que eu não ia esperar nem Jonas confessasse, se eu soubesse que era por culpa dele. Acho que eu já pegava ele e já me falava: se a culpa é tua, filho, vai, pega a prancha e pula. Mas ele confessou que era por conta dele, que aquele barco estava para se despedaçar. E aí a gente vai lembrar do vídeo, esse vídeo mostrando a tormenta, o quanto uma embarcação é, novamente vou falar para vocês, barcos feitos com pregos, não era parafuso, não tinha sol. Então Jonas fez com que essa tripulação passasse por essa tormenta, tendo já jogado todo o peso de bagagens no mar, e nem assim o barco seria poupado de ser destruído, né? Já estamos bem avançados já. Agora a gente vai passar lá para o Novo Testamento, no texto de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22. Esse assunto de embarcação é algo tão comum na Bíblia, né? Como eu falei para você no início, 44 passagens na Bíblia falando que Deus está usando este meio de transporte, como refúgio, como transporte, como uma segunda chance para a humanidade, salvando, né, as espécies de animais também lá no tempo com Noé. E aqui a gente já, nos tempos de Jesus, falando para a gente essa passagem, Mateus 4, 21 e 22. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam aonde? No barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, e o seguiram. Deus sempre colocando esse tema de embarcação. E eu não estava entendendo por quê, que me veio à mente, né? Porque o Espírito Santo falou para mim trazer essa ideia de falar sobre transporte com vocês, sobre barco. A nossa vida hoje é muito corrida, a gente está sempre em meio a essa agitação, né? E hoje em dia a gente pode falar que nem é tão rápido o Uber, né? Toda hora Uber para lá, Uber para cá, e aí não o bastante Uber carro, agora tem Uber moto, é mais ágil. A gente vive numa correria, um tempo frenético, e cada vez que se passa,
né? Isso eu escutava minha avó falando, escutei minha mãe falando, e agora eu falo com os meus filhos, eu falo com os meus alunos. Gente, o tempo está passando muito rápido. O tempo do ano está correndo. Parece que cada vez que passa, mas é a quantidade de desafios, de compromissos que temos, e Deus aqui na Bíblia falando sobre esses desafios, sobre esses compromissos, usando esse meio de transporte da época que era a embarcação. E Jesus utilizou, para vocês entenderem como era tão útil para ele a embarcação, que ele usou, vamos lá em Mateus 13, ele usou o barco para outra coisa. Capítulo 13 de Mateus, que já está no livro. E Deus fala para a gente de uma forma em que Ele utiliza essa embarcação como se fosse um palco, um palanque, né? Para que Ele pudesse falar à multidão. Olha só, 13, versículo 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. Deus queria falar, mas você imagina o quanto ele era cercado por pessoas? Será que ele teria como falar com pessoas querendo tocá-lo, querendo ouvir mais de perto? Porque, ó, imagina falar sem microfone. Quem estava lá atrás? Jesus falou mais alto aí. Não tinha sistema de som, mesa de som, microfone, era na garganta. Então quem que estava ali queria estar cada vez mais perto, mas não era de maldade para sufocar, para pensar, para apertar Jesus, não, era para poder ouvir. E se a gente está falando aqui que ele teve que entrar numa embarcação, se abriu, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira, mar, onda, barulho, maré, onda batendo, pássaros passando, né? Não tinha moto para um degrauzinho perto, né? Graças a Deus naquela época, né? Mas tinha o barulho da própria natureza, o ruído da própria natureza. E as pessoas queriam escutá-lo. E aí, Jesus, na hora, pensando, eu vou para a embarcação, na água o pessoal não vai, dali eu falo para o povo, na margem, à beira do mar. E assim Deus vai usando a embarcação de várias maneiras. No capítulo 14, vira uma folhinha aí, ó, versículo 13 e 14. Mais uma passagem com Jesus utilizando essa meio de transporte. Jesus ouvindo, versículo 13, tá? 14, versículo 13. Jesus ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Se embarcando, viu Jesus grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, Jesus se afastando, se deslocando, era o meio de transporte mais utilizado daquela época. Então, como que esse barquinho aqui, que vai ter um significado na nossa semana, né? Pedir para que vocês fizessem, para que ele tivesse um significado nessa nossa semana aí de que está se iniciando hoje. Como que Jesus usava esse meio de transporte? E como que a gente consegue, através da palavra dele, ver que a gente não está sozinho? Entender que nem nos piores, nem nos melhores momentos nós não estamos desacompanhados, nós não estamos desprovidos do teu poder, da tua misericórdia, da tua graça que não merecemos, né? Da tua benevolência com a gente. E eu estou chegando já no final. Eu queria que vocês agora voltassem um pouquinho, e já está em Mateus, chegar no texto que mais se encaixa com a mensagem de hoje. Só achar um pouquinho.
Mateus 8, versículos 23 ao 27. Mateus 8, do 23 ao 27. Amém? E a palavra do Senhor fala assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era barrido pelas ondas, entretanto Jesus dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tem até música, né? Tem até um louvor que fala sobre isso. Amados, as turbulências que a gente passa, né? Não só turbulências, mas nos momentos de calmaria também, né? A gente muito se lembra do Senhor nos momentos de aflição. Mas lembrar que naquele dia, naquela semana, naquele mês que você está gozando de paz, de tranquilidade, de saber que suas contas estão pagas, que o alimento está na mesa, ou aqueles que estão em busca de um serviço, de um emprego, nas dificuldades, na luta, essas lutas, você pode se imaginar que você está aqui dentro desse barquinho. E nunca pensem que vocês estão sós. Deus está sempre no controle. Em todas as circunstâncias, Deus está sob o controle das nossas vidas, porque um dia o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque entendemos que esse momento que temos aqui na Terra é muito breve e passageiro. Que o que tem de melhor para a gente é a vida eterna. E o que a gente está fazendo aqui na casa do Senhor, aprendendo mais da tua palavra, desencorajando, para poder transmitir essa mensagem, para que a gente possa caminhar evangelizando, trazendo cada vez mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Isso tudo é um pouquinho da nossa gratidão para com Deus. Deus sabe que a gente, nós somos falhos, Deus sabe que pecamos, não tem nenhum santo dentro desta igreja. Mas ainda assim Deus é misericordioso, ainda assim Deus nos perdoa, Deus nos capacita, Deus acalma a tempestade, Deus está com a gente naquele momento que a gente não queria escutar um diagnóstico de um médico, Deus está com a gente naquele momento em que você recebe uma notícia de uma demissão de um emprego, Deus está com a gente na assinatura de um contrato novo, de um novo serviço, Deus está com a gente no fechamento de uma venda, Carlinhos. Quando você ora e clama, eu quanto eu escuto isso, como você não tem ideia de como o meu coração transborda. Deus está conosco quando de manhã eu oro com a Gabi e a gente fala assim: Deus, abençoe a venda da lojinha hoje para que a pensão possa frutificar, porque a gente não busca riqueza, a gente busca trabalhar para do fruto do nosso trabalho a gente sobreviver, mas Deus sabe o desejo do nosso coração de que se a gente tiver condições, porque cada passo que a gente tenta dar no ministério envolve despesa, envolve custo. E Deus sabe quanto nós não somos apegados a isso aqui. Que a gente busca, lógico, trabalhar, ter conforto, mas além disso, poder usar esse recurso que Deus nos abençoa para usar na obra. Então, Deus sabe quando a gente ora, que a gente entrega o nosso dia para o Senhor, que Ele toma conta de tudo. Ele toma conta das lutas, Ele acalma o mar que está revolto na sua vida. Deus sabe, você sabe, e Deus também, o que está te incomodando. E Deus sabe quando o seu coração também transborda de gratidão. Quando se você, para Deus, você agradece ao Senhor pelo seu teto, pela tua casa, pela sua cama quentinha.
cama é essa, né, Lorena, que a gente no evangelismo viu aquela criança, mais de uma, teve um menininho aqui no Barreto primeiro, e depois outra menininha lá no Ponte Hermes, muito semelhante a Mariana, sabe, Mariana? Fisicamente, a idade igualzinha a sua, fisicamente igual a Mariana, na rua, vai dormir sobre um papelão. Deus sabe quando a gente agradece Ele pelo nosso teto. Deus sabe quando o nosso coração é grato. Então, não só nos momentos de luta, mas que a gente possa agradecer ao Senhor. Esse barquinho não vai servir de simbologia de adoração, não, tá, gente? Mas que vocês possam hoje dobrar ele assim, levar para casa. Uma ideia, né? E que vocês têm o seu cantinho de devocional, seja em casa na mesa do café da manhã. Abre ele e deixa ele lá para você olhar durante essa semana. Fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor está dentro desse barco comigo. Nas suas orações, olha para esse barquinho e fala com Deus. Falei, Deus, eu escrevi a tua palavra domingo. E eu sei que se passar dessa semana, eu sei que em todo momento o Senhor está na direção deste barco. A minha vida eu entrego a Ti. A cada passo que eu der, a cada pessoa que passar por mim, agradeça ao Senhor pelos livramentos esses que muitos da gente nem sabe. Deus nos poupa até de saber, porque Ele sabe que o nosso emocional talvez não suportasse. Agradece a Deus pelas bênçãos, mas se está pela luta, agradece também e confia que a vitória chega. Minha amados, vou orar agora para a gente encerrar, e depois a gente vai ter mais um momento de louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu sou grato a Ti, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor me usou aqui para transmitir a Tua palavra, Senhor. Um pouco do que a gente sabe, que a gente tenta roubar e passar adiante. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Te agradeço mais uma vez, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui louvando e agradecendo e engrandecendo o Teu nome. Senhor, toma conta também do encontro de casais que está terminando. Acompanhe o retorno de cada um para seus lares, que está vindo desse trabalho tão importante, que vai impactar a vida de muitos casais que ali participaram. Senhor, também te peço que o Senhor nos dê uma noite de paz tranquila, Senhor, e que te entregamos aqui esse momento de aprendizado da Tua palavra, aprendizado desse que vamos levar para a vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui presente. Eu te agradeço e, continuando o culto agora, te entrego esses louvores para finalizar esse momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, Senhor, quando o Marquinhos ele ficou sabendo que ele ia trazer a mensagem, e aí ele viu a mensagem que seria, e ele conversou comigo. Capitão, tem um hino, você pode cantar? Eu falei, eu vou cantar. Essa voz aqui. Aí ele falou assim, você consegue? Eu falei, vou tentar. Aí, como a mensagem do pastor Eric de manhã falou, a gente faz planos para tentar fazer muitas coisas, só que a gente não consegue. O tempo, ele não nos ajuda. Eu aqui pedi uma Mauricinho se ele podia me ajudar. Eu não consegui parar para ensaiar. E a gente conseguiu fazer isso hoje de começar o culto. E aí, eu peço a vocês para que não se liguem na minha voz, na falha que talvez possa ter, mas sim na letra da música. E eu quero pedir desculpa se por acaso houver algum erro aqui, tá bom? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre.
Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena que milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, seu temas gostam pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele não está para reparar tom, nota errada, ele está aqui para ser adorado, independente se a gente se acha bem ou não tão bem. Amados, hoje fugir um pouco a ordem, para a gente tomar pelo nervosismo da gente estar aqui, mas a gente vai ter agora um momento de louvor também com o coral da nossa célula, que a gente está falando assim, ousados nem chamar de coral da célula, mas queria pedir a célula de Tenente Jardim que pudesse vir aqui à frente para a gente poder louvar. E eu gostaria de pedir depois também ao presbítero Carlinhos que, mesmo sendo no final do culto, ele pudesse fazer aquela oração sobre aqueles que precisam, né, de um clamor, sobre os agradecimentos, e ele também impetrará a bênção apostólica ao final do culto. Né? Irmão Andrei vai também ter um momento aqui de trazer umas palavras breves para a gente.
Então, eu quero dar um testemunho. Mas primeiro eu vou ver aqui sobre o dar um título, né? Profético, Mateus 4. Mateus 4, sermão profético e o princípio das dores. Vamos sempre explicar, irmãos, vou chegar lá. Vou ver isso aqui. Mateus 4 é assim, o sermão profético e o princípio das dores. Vai do 1 até o 13. Aí depois tem o sermão, continua a parábola dos 10 talentos. Aí vem. O sermão continua sobre a transfiguração. Né? Aí tem de 15 até o 28. Isso aqui está Mateus 4, tá, irmãos? Tudo capítulo 24. Aí depois tem esse irmão continua, aonde eles falaram, irmãos, a vida do filho do homem. Então, irmãos, olha só, quando o pastor Luciano chega aqui, o pastor Luciano queria ter uns 3 anos na nossa igreja, Luciano, e pediu a igreja para ler o Novo Testamento durante 6 meses. Então, aquela semana, pode vir agora, né, irmãos, a gente escolheu sobre a vida de Cristo, sobre esse livro que fala de Deus. Mas você pediu para escrever o Novo Testamento durante 6 meses. Aquela semana que ele pediu, eu não li. Quando foi aquela semana, no sábado para domingo, o Senhor me mostrou em sonho. Mateus 24, 33. Não, 32 primeiro, depois 33. 32 fala assim, Mateus 24, 32. Aprender, pois, esta palavra da videira. Quando já seus ramos se tornam pequenos e brotam flores, sabeis que está próximo do verão. Mudança de estação. Aí, isso aí no 32. Aí, 33, agora que é a palavra da vida de Cristo, né? 33. Igualmente, quando vires todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Irmãos, o Senhor está às portas. Deus me mostrou em sonhos anos atrás. Tá? Então, quando eu tenho que dar oportunidade para as pessoas que o Senhor começa, pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, a palavra de Deus, e falar, mesmo aqueles irmãos estão assim, meio, né? Os animadinhos, né? Eu costumo falar, sabe? Eu tenho oportunidade para falar que o Senhor está às portas. Porque todo irmão já se cumpriu. Se é profético, cumpre todos. O Senhor ainda não veio, irmãos. Por quê? Ainda tem muitas pessoas aí preparadas para ouvir a palavra e seguir. Por isso que o Senhor ainda não veio, porque todos os sinais proféticos aqui de Mateus 4 já foram cumpridos. Tá? Então tem várias tribos indígenas, umas 10 tribos indígenas que ainda não foram alcançadas. Então seja, tem outros postos, muitos postos que ainda não foram alcançados. Esse ano, esse louvor, só para se pensar, irmãos, a vida de Jesus. Tá? Se o rei está
Façam ruas e quarteirões, aviões sem servidões, vão para a destruição. As cidades na deserta, sua gente não parou. Desde a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a bandeira está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, peregrino sem igual, o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar, o Rei está voltando. Está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O caminho vai por agora, vai levantar um clamor aqui para a gente que precisa de oração, de agradecimento também, que a gente vai direcionar. E logo após o encerramento, nós temos um momento de confraternização antes da comunhão aqui atrás. Não vão embora, fiquem atrás de conosco, para a gente ter esse momento de prazer e comunhão com os irmãos. Você pode pensar nesse momento que esse barquinho é você nessa terra. E o comandante desse barquinho é o Senhor Jesus. Amém? E esse barquinho precisa ter o comandante à frente. Esse barquinho é a história que está aqui. Uma palavra bem colocada, um exemplo que a gente tem que tomar posse. A gente precisa, nessa terra, procurar navegar certo. Em direção a quem? Ao alvo que Cristo Jesus. E o comandante da nossa vida é aquele que morreu na cruz do Calvário. E ali o seu sangue foi derramado por você e comigo. E eu quero perguntar, fazer um momento aqui, você que ainda não teve esse encontro com o Senhor, que espírito de oração nesse momento? Você se ainda não teve aquele encontro, aquele momento que você confessou a Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador. Você tem a oportunidade agora de saber que você se barquinho nessa terra. Você precisa ser comandado por esse comandante que é Jesus Cristo. E você nesse momento possa receber do seu coração. Se você quer receber, levante a tua mão para receber. E se você já tem o Senhor, glória a Deus. Não vai insistir. Nesse momento nós iremos orar. Um momento de oração, de agradecimento por tudo que Deus tem feito na sua vida durante essa semana, que Deus tem feito na sua família. E também é um momento de você pedir algo ao Senhor. Porque nós temos um único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Só a Ele você deve pedir. Só a Ele tem o poder de dar a vida e tirar. Só a Ele é que tem a condição de dar saúde, como você está aqui nessa noite louvando. Quantos estão no leito de cama? Você está aqui. Permissão do Senhor.
Eu quero que você fique de pé. Se você vai pedir para alguém na sua família, por algum amigo, por alguma situação que você, muitas das vezes você pensa que você vai resolver, mas se o Senhor não estiver no negócio, nada vai acontecer. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que está no controle do teu barco. Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido ao teu santo nome, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, de pé nesta hora. Tu conheces a cada um pelo nome, tu conheces a necessidade de cada um, tu conheces o pedido de cada um nesta hora. Pai, eu sei que tudo vai acontecer conforme a tua vontade, porque tu és soberano, mas só possa sondar o coração de cada um nesta hora. Tu tens resposta para todas as coisas, Senhor. Para tudo, para qualquer tipo de pedido, o Senhor tem resposta. Então fala com o teu povo nesta noite, como o Senhor já falou através da tua palavra, Senhor. Então, Senhor, que só possas operar na vida de cada um nesta hora. E obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela igreja que está reunida naquele encontro de casais. Só possas abençoar o teu povo ali, Senhor, e abençoar cada casal ali reunido. Então, Pai, obrigado por esse momento que nós estamos aqui te adorando, porque tu és o único que deve ser adorado. Só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar no teu coração, na tua vida, durante essas semanas e durante todo o tempo da sua vida, sobre cada um agora, em nome de Jesus. Amém.